Se não valer a pena essa previdência privada para ela, aqui diminui a base de cálculo tributável, a gente manda para outra previdência, que é a VGBL. Mas previdência e planejamento de aposentadoria continua super importante, claro. E a gente pensando em seguro, pensando em investimento, como que eu vou fazer esse investimento, gestão de ativo, também é importante eu falar de sucessão nesse momento? Completamente. A sucessão hoje, além dos modelos tradicionais que nós temos de holding e estruturas por abertura de CNPJ, a gente tem um modelo convencional de seguro de vida que não somente para a cobertura do patrimônio, mas também para uma cobertura possível, por exemplo, de invalidez. Até retomando o tópico agora, um cliente nosso, ele teve uma lesão no pulso e por ter um seguro de invalidez parcial, ele conseguiu uma recuperação do valor do seguro. Então ele tinha 200 mil de cobertura, um quarto desse valor foi para ele só pela fatura do pulso. Então, assim, é uma coisa muito benéfica. Juntamente com a Previdência, a PGBL, como o Cassiano comentou, ela abate no imposto de renda e incide ali na carga tributária que a pessoa pagaria. Desculpa. E até outro ponto a considerar é a gente usar toda a estrutura do planejamento financeiro para ajudar na sucessão, além da questão tributária apenas. Por exemplo, seguro de vida ele não entra em inventário, previdência não entra em inventário. Então, dá um exemplo bobo aqui de um caso real. Em 2017, o patriarca de uma família veio a falecer e deixou 100 mil de seguro. Desses 100 mil, 50 mil foram para uma previdência privada para quando vier a pessoa, a esposa do senhor que tinha vindo falecer, ela vinha falecer também, o dinheiro entraria para os demais filhos, sem entrar em inventário, e eles teriam dinheiro para poder arcar com o inventário. Então isso é muito comum e a gente usa muito como estratégia. Um ponto a considerar agora é que a previdência privada, acima de 50 mil por mês, tem 5% de IOF, né? Exatamente, agora já pegou. Mas ainda é um tabu falar de sucessão, né? Principalmente quando está falando na questão do planejamento financeiro. Parece que, poxa, mas só está pensando em dinheiro. Mas é necessário até para evitar conflitos futuros, né? Sim. Esse tópico é até um meio complicado, porque a gente entra no orçamento e muitas vezes o cliente omite informações porque é de fato um tópico sensível. Então a gente tenta aos poucos ir contornando essa situação para explicar que é uma coisa que tem que ser discutida, é uma coisa que vai, querendo ou não, hoje o inventário é acima de 20%. Então se o cliente tem um patrimônio relevante, a gente tem que colocar isso a considerar para ver as alternativas possíveis, não necessariamente uma abertura de holding, mas outros processos à parte, que ele consiga se estruturar quando acontecer algum falecimento. Quando é nas primeiras conversas, né, a gente até fala, olha, é um tema sensível, a gente vai te perguntar da tua família e a gente precisa que você pergunte para os seus pais. Então, caso eles desconfiem, tá querendo me matar para ganhar seguro? Não é nada disso. Então, joga a culpa na gente. Fala assim, eu contratei, estou passando por um serviço de consultoria e eles me pediram para falar isso com você. Então, a gente tenta deixar o mais confortável possível para as pessoas falarem com seus pais, com os cônjuges e assim por diante. Porque um outro assunto que costuma deixar para depois é a aposentadoria. Depois a gente pensa nisso, a gente está jovem, a gente está produtivo, mas quando que é a hora certa de começar a falar e pensar em aposentadoria? O orçamento em si, a gente passa em todos os 6 tópicos, desde orçamento, previdência, gestão de ativos, gestão de riscos, e contorna tudo isso em um só. Então, constantemente a gente vai estar conversando com o cliente, vai acontecer eventuais mudanças no orçamento dele, e com isso a gente tem que primeiro estabelecer o orçamento como base na reserva de emergência que o Cassiano citou. Então, se eu tenho, por exemplo, uma projeção de 6 meses do meu custo de vida, se eu ganho 10 mil reais mensais, meu custo é 6, eu tenho que ter pelo menos, no formato de CLT, a pessoa que ela é empregada, 6 meses do meu custo de vida na reserva de emergência. Aonde que eu coloco esse valor? Eu posso colocar em uma caixinha do Nubank, eu posso destinar para qualquer liquidez que pague acima de 100% de CDI. O importante nesse quesito é ter liquidez e ter uma rentabilidade no mercado em um produto que não é variável, a gente está ali esperando uma rentabilidade média e a liquidez máxima. Então, primeiro eu estruturo, nesse caso, a minha reserva de emergência. Se eu for uma pessoa jurídica, uma pessoa autônoma, eu jogo essa projeção para um período maior. Mas por que para um período maior? Eu não sou autônomo, eu não tenho uma receita maior que a pessoa física, que a pessoa que é CLT? Tem, só que se a empresa vem passar por um processo de crise, você não tem a garantia que a pessoa que é CLT tem. Então, o benefício dela você não vai ter, logo a sua reserva vai ter que ser um pouco maior. Pelo menos a reserva formada,
Passou da reserva, a gente vai para os seguros. Então, fez o seguro de vida, fez o seguro para proteger a família em eventual falecimento. A gente vai para o planejamento sucessório, que aí a gente pode pegar a parte da previdência. E sim, qual que seria o melhor momento para isso, né? O melhor momento para isso é agora, independente da sua idade. Só que quanto mais novo, menor o seu esforço de poupança. Por exemplo, se eu tenho 18 anos e eu vou poupar, números fictícios, tá, gente? Vou poupar R$200 para lá na frente, quando eu vir aposentado, ter um valor X. Se eu começar a poupar com 30 anos, eu vou ter que colocar 3X. Então, assim, o esforço fica muito pior quando eu deixo para poupar lá na frente. Então, eu vou, até complementando isso que o Vinícius falou, a gente pega tudo isso do planejamento financeiro como um todo, só que a questão da previdência privada, ela é desde já, que mais importante do que o valor em si é o hábito. Se você não se pagar primeiro, dificilmente, se você passar por eventos difíceis, você vai conseguir fazer uma previdência privada depois. A gente sabe que o INSS, muitas vezes, ele não vai ser suficiente para manter o padrão de vida. Mas é possível fazer um planejamento respeitando, de fato, o orçamento atual? Sim, muitos dos casos a pessoa chega pra gente falando, olha, mas eu não tenho uma renda boa, como que eu vou fazer uma consultoria financeira com vocês? Como o Cassiano comentou, o hábito é mais importante do que o valor em si. Então a gente conseguindo educar ela de forma adequada para que ela consiga poupar os valores para lá na frente, já que o INSS não é suficiente, a gente sabe que aumentar o padrão de vida é fácil. Agora, reduzir conforme a renda da aposentadoria é complicado. E se a pessoa não se prepara para isso, ela vai enfrentar dificuldades. Isso é fato. Então, a gente estruturando ela desde sempre a ter um hábito de poupar 50, 100 reais, 150 reais, ela vai conseguir ter estrutura para bancar lá na frente. Isso. E em se tratando de complemento de aposentadoria, claro, beleza, tem o INSS, a gente sabe que pode ser futuramente, a gente não sabe se vai receber ou não, mas se a pessoa tem uma previdência privada por fora e ela vem contribuiu a vida toda, lá na frente ela quer se aposentar, lá na frente, se ela não tiver uma educação financeira adequada, ela pode perder dinheiro também. Esse é um bom produto, mas você tem que conhecer ele muito bem para utilizar. Por quê? Porque lá na frente, a seguradora, quando você fez a tua reserva, a seguradora vai te ligar e vai falar, olha, Shirley, o que você quer fazer com esse teu dinheiro aqui? Você quer pegar e comprar a tua aposentadoria e você receber de forma vitalícia? Você quer sacar esse dinheiro? O que você quer fazer? Então, hoje a gente tem várias opções. O ideal é não comprar a aposentadoria e receber isso de forma vitalícia. O ideal é você mesmo fazer a gestão desse dinheiro. E eu vou mais longe ainda. Você mesmo deixar esse dinheiro na Previdência, já que se você vir a falecer, ele vai entrar para o seu herdeiro sem entrar em inventário. E segundo ponto, faça a gestão resgatando esse dinheiro de 660 dias, que é a data que a Previdência deixa sacar. Então é muito melhor esse dinheiro continuar sendo seu do que comprar a renda lá para a seguradora. E a seguradora não vai te falar isso. De forma E o diferencial de vocês é esse acompanhamento contínuo, né? Então, assim, por que o planejamento financeiro ele não pode ser engessado? Porque ele é muito personalizável a cada pessoa. Então, o que eu vou te falar em uma reunião pode não ser verdade para outra pessoa, porque a prioridade dela é diferente. Então, a gente tem casos, por exemplo, o médico, ele trabalha, ganha, sei lá, 50 mil que seja, mas ele gosta de gastar 35 mil com o filho dele. A felicidade dele é gastar esse dinheiro com o filho dele. Como que eu vou chegar nele e falar dessa dor? Então, assim, é muito personalizável. Agora, para uma renda mais baixa, a pessoa ela gosta de tomar um café de 15 dias em tal padaria. Eu vou cortar esse benefício que ela tem? Não. Então, assim, não pode ser engessado porque a gente respeita a personalidade de cada um. E a gente não ensina a ninguém a fazer nada com o seu próprio dinheiro. A gente dá uma educação financeira para a pessoa pensar sozinha e ela fazer o que ela acha mais confortável. A gente vai dar a nossa opinião? Vai dar a nossa opinião. Mas quem manda no dinheiro é a própria pessoa, claro. Inclusive, complementando, Cassiano, foi até um tópico de uma conversa com um recém-cliente nosso, nessa semana. Ele perguntou, mas por que vocês não ensinam para mim usar milhas? Por que eu não uso cartão de crédito? E justamente o perfil dele estimula o gasto. Então, se a gente recomenda para ele usar o cartão de crédito, ele vai torar o cartão de crédito. É verdade, é verdade. Então, depende de perfil, depende de cada um, é variado. E assim como é tão individual esse aconselhamento, é fato também que vai mudar, mesmo para essa pessoa, né? Com o tempo, o perfil vai mudar, a vida da pessoa muda e o planejamento, consequentemente, muda também. Isso muda e, por incrível que pareça, quando você organiza o seu planejamento financeiro certinho, desde o orçamento mesmo, surpresas positivas passam a vir a acontecer. Então, se você está com uma reserva de emergência, beleza.
Venha quebrar o carro, você vai poder pagar mais barato pagando à vista do que parcelando. Então, demais coisas vão acontecer. Você vai poder fazer uma melhor escolha, porque você tem uma reserva, do que aceitar qualquer outra oferta. Então, o planejamento financeiro personalizável ele vai ajudar muito nisso também. E aí é muito variável, né, Cassiano? Nós temos hoje um cliente que de 2 em 2 semanas ele faz uma compra diferente. Então, a gente não pode direcionar o produto dele para uma trava maior. Não vamos falar para ele, olha, trava seus investimentos aqui que vai render mais. Se ele é do negócio, ele tem que ter o dinheiro rolando. E fica muito claro que o planejamento, então, o planejamento financeiro ele não é só sobre dinheiro, sobre guardar dinheiro, mas ele é sobre escolhas. É você poder fazer escolhas. Exato. Sim. E aí eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem quer começar a se organizar, ter uma vida financeira mais tranquila, seja a pessoa que tem uma renda muito baixa ou aquela que tem uma renda já razoável, mas ainda não está se planejando. Qual seria a mensagem? Olha, anote as suas receitas e despesas nos 2 primeiros meses. Vai ser chato? Chato, muito chato, muito chato. Mas vai valer a pena. Então, assim, se você anota direitinho e joga essas receitas e essas despesas por um período de pelo menos 18 meses, projeta os seus próximos gastos, o teu ganho vai ser absurdo com o que você vai conseguir encontrar no meio do caminho. Perfeito. Eu ainda reforço a parte de seguros. Para mim, hoje é um tópico indispensável. A pessoa deve, antes de fazer qualquer tipo de seguro, buscar fontes, porque se ela faz o seguro na instituição A, o seguro A comissiona 30%. Se ela faz na instituição B, ele comissiona 10%. Então, ela pode pagar valores mais baratos em relação a um total que ela teria de custo e benefício lá na frente. Até dando um exemplo em números mesmo, eu trabalhei algum tempo em instituição financeira e fui fazer um seguro para os meus pais. Nessa instituição financeira que eu trabalhava, a cobertura de 200 mil, caso ela viesse a falecer, ficaria em R$390 por mês. Só que aí, cotando em demais corretoras e usando a estratégia, como o Vinícius falou, de ver onde que o comissionamento é mais baixo, mas é claro, respeitando boas seguradoras também, esse mesmo seguro saiu por R$200. Por quê? Porque conhecendo cada indenização, eu escolhi o que eu conseguiria pagar e o que eu não conseguiria. Então, não foi o banco que me impôs um seguro. Fui eu que tive educação financeira e fui lá e pedi o seguro que eu precisava. Então, isso faz a gente economizar R$190 por mês nesse caso, vezes quanto? Sei lá, minha mãe vinha falecer daqui 100 anos. Então, R$190 vezes 100 anos. Isso aí me surgiu uma última pergunta, que não estava no script. Por que investir em planejamento financeiro? Olha só, quando você investe em planejamento financeiro, se você não trabalha na área, você vai ter acesso a muita coisa que você não tem conhecimento. Então, uma coisa boba. Redução de seguro, só isso já muito mais que paga a consultoria. Segundo, gestão de ativos. Não cabe a todo mundo saber aonde que é melhor investir o seu dinheiro, mas cabe a mim. Então eu sou profissional pago para isso. Então eu sei que liquidez imediata é melhor uma instituição, médio prazo em outra e longo prazo em outra. E os insights que a gente vai ter ao longo do que a pessoa vai falar para a gente. Por exemplo, tem algumas pessoas que elas vão poupando às vezes meio que sem saber o que está fazendo e ela não sente que ela está fazendo, não está tendo um propósito. Então aí dentro do planejamento financeiro dela, a gente vai ajudando através de conversas a ver o que ela precisa a médio e longo prazo. Um exemplo mesmo é uma casa. Então às vezes a pessoa está guardando um dinheiro e ela não quer comprar uma casa. Mas será que ela não quer comprar ou ela tinha um paradigma de a família atrás ter tido algum problema? Então a gente vai desenvolvendo isso. Que bacana, valeu. É importante também frisar, Cassiano, que hoje nós não somos uma corretora de seguros e nem uma corretora de investimentos. É verdade. Ah, isso é ótimo. A pessoa remunera a gente pra gente falar o que ela não quer saber mesmo. A gente fala pra ela o que ela não gosta, fica de cara feia, mas é o nosso trabalho. Então a gente direciona justamente pra isso. A gente fica bravo só no começo, porque a gente gosta. Tá vendo? Só prova viva disso, né? Dinheiro bem planejado, ele traz liberdade e menos preocupação. Muito obrigada por compartilhar os conhecimentos. A gente espera ver vocês aqui outros episódios para a gente poder colaborar um pouquinho com a educação financeira das pessoas. Muito obrigada, viu? Capaz, é a gente que te agradece e a gente tem uma honra de ter você como nosso cliente. Que eu sou muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vocês que nos ouviram até aqui. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Até o próximo. Até a próxima, pessoal.